quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de história. Vamos falar sobre os primeiros povos nômades do Brasil. Vamos corrigir as atividades das páginas 46 a 48. Mas antes vou fazer uma breve revisão. Os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil viviam num território cuja fauna e flora eram completamente diferentes das atuais. Então, a fauna e a flora eram diferentes. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso, a vegetação era de campos, cerrados e caatinga. Nesse período, havia mastodontes, tatus gigantes do tamanho de um carro pequeno. Tinha preguiças gigantes que possuíam o tamanho de elefantes e não se penduravam em árvores. E esses animais eram caçados por esses povos nômades. Os povos nômades caçavam esses animais para se alimentar. Depois veio um período com seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo, porque não conseguiam se adaptar. Então, teve um período de grande estiagem e esses animais, eles morreram porque não se adaptaram a esse período de estiagem. Esses povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único lugar. Eles utilizavam cavernas como abrigos temporários, eles construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campos. Eles alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares feitos com pedra para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater. Eles fizeram esses instrumentos rudimentares com pedras. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Lá é possível encontrar em cavernas milhares de pinturas rupestres, desenhos de animais, de aves, de répteis, de peixes. Então, nesses sítios tem vários vestígios desses povos nômades que viveram no Brasil. Na página 46, então fala assim: leia o texto e depois desenhe como você imagina que eram a fauna e a flora do território brasileiro na época dos primeiros povos de que se tem notícia. Então, aqui nós temos um texto que fala que no Rio Grande do Sul, cientistas descobrem uma toca pré-histórica de preguiças gigantes. Então, hoje as preguiças são pequenas, vagarosas, vivem no alto das árvores, mas naquela época as preguiças eram gigantes, do tamanho de um elefante. E eles acharam essa toca pré-histórica quando estavam durante uma obra para a construção de uma casa, lá no Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ler o texto e na página seguinte fala que foi uma aventura perigosa. Aí vocês vão ler aqui falando como foi essa aventura de conhecer essa toca, visitar essa toca, o que eles fizeram para conhecer essa toca.
E aí depois que vocês lerem aí vocês vão fazer o desenho, como era a fauna e a flora naquela época. Fauna são os animais, flora são as plantas. Vocês viram que eram animais gigantes, como tatus gigantes, do tamanho de um carro pequeno, preguiças gigantes, do tamanho de elefante, mastodontes. E a flora, as plantas eram cerrado, caatinga, campos, eram plantas de clima seco, naquele tempo era seco. Agora na outra página, fala assim, na página 48. Explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo. Então, qual foi o motivo? Vocês viram que o motivo foi porque eles não conseguiam se adaptar à seca de um período de grande estiagem. Teve um período de grande estiagem, a seca, então por causa da seca eles foram se extinguindo. Foi por causa da seca, grande período de estiagem. Número 3. Pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois, monte um mural com seus colegas na sala. Nós não vamos montar este mural, mas vocês vão pesquisar e estudar, porque depois vai ter um momento para a gente debater sobre esse assunto. Então, vamos pesquisar e estudar com atenção esses instrumentos que eles faziam com pedra para cortar, raspar, bater, e preste bastante atenção na sua pesquisa. Número 4. Marque com um X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. Eles fixavam-se num único lugar? Está certo ou errado? Está errado, não era num único lugar. Eles utilizavam cavernas como abrigos temporários? Sim, eles utilizavam cavernas como abrigos temporários, depois eles mudavam para outro local e iam procurar outras cavernas como abrigos temporários durante um certo tempo. Não construíam tendas com madeiras e coberturas de peles de animais? Eles construíam. Aqui está, não construíam, então está errado. Eles construíam tendas com madeiras e peles de animais. Eles, às vezes, ficavam em cavernas ou em tendas construídas com madeiras e pele de animais. Alimentavam-se da coleta de frutos? Sim. Caçavam animais para se alimentar? Sim, como aqueles animais de grande porte que eles caçavam, os tatus gigantes, as preguiças. Número 5. Pesquise e responda as questões abaixo em seu caderno. Gente, vamos pesquisar. Olha, os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? E aí, o que vocês acham? Os dinossauros viveram nessa época dos homens das cavernas? Vocês vão pesquisar e descobrir a resposta. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias de hoje? Por o que fez o ser humano sobreviver até os dias de hoje? Então, vocês também vão pesquisar e descobrir. Esses animais gigantes, eles extinguiram. O homem, ele sobreviveu. O que fez isso? O que fez acontecer esse desenvolvimento do ser humano? O ser humano foi se desenvolvendo, foi se modificando e hoje estamos aí, como vocês já sabem. Então, tchau e até a próxima aula.